Olá, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Estamos reunidos novamente nesse domingo, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos comentar uma passagem sobre os ensinamentos de Jesus. Nesse instante, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos novamente, em nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre o tema A Piedade. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item 17, a piedade, diz: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela, a piedade, é a irmã da caridade e nos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante as misérias e dos sofrimentos dos nossos semelhantes. Através do amargor que experimentamos inicialmente, somos tomados por simpatia e procuramos proporcionar esperança, resignação e consolo, que nos anima e que promove a confiança e fé. A piedade bem sentida é amor, é devotamento, é esquecimento de si mesmo, é abnegação em favor dos outros mais necessitados. É a virtude praticada em nome, vida pelo próprio Messias, que nos ensinou na sua doutrina. Essa doutrina que, restabelecida na sua pureza, tornará feliz a terra, fazendo reinar a concórdia, a paz e o amor. A piedade é o sentimento que vence o egoísmo e o orgulho. É aquele que nos traz à alma a humildade, a beneficência e o amor ao próximo. Essa é a piedade. Nos comove ante o sofrimento dos irmãos e nos impulsiona a estender a mão para socorrermos. É uma emoção que não deve ser abafada como fazem os egoístas, que se afastam dos aflitos, porque eles ficam perturbados com as misérias que eles veem, né? Isso perturba os seus momentos de alegria fútil. Não devemos ser indiferentes como pudermos ser úteis. E o egoísta, ele se constrange em contato com a desgraça, que ela abala penosamente. E ainda o Espírito fala nessa mensagem que grande é a compensação quando damos a coragem e esperança ao irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga. A piedade é precursora da caridade. Essa mensagem foi ditada por Miguel em Bordeaux em 1862. Mas o que é a piedade? O que significa piedade? A palavra piedade quer dizer compaixão, amparo, benevolência. A origem da palavra vem do latim pietas, que significa devoto ou zeloso. Para os humanos, a piedade era uma virtude importante, um dever ao qual as pessoas deveriam se devotar, se dedicar. O homem piedoso era o que cumpria os seus deveres para com os deuses, com a família, com a pátria e com a sociedade. E assim era bem mais simples, que todo aquele que cumprisse suas obrigações era considerado piedoso. E a palavra piedade foi adquirindo aos poucos um caráter mais divino, mais espiritual, de compaixão, de misericórdia, de se sentir tocado pelas dores do outro. E com a passagem de Jesus na terra e suas lições, nós sabemos que a piedade realmente significa compaixão. Tocando nisso, a piedade com Jesus, com ele ela atingiu o seu ponto mais alto, o ponto culminante. Ele foi o exemplo da piedade, de amor ao próximo indistinto, entendimento da dor do outro, do amparo a qualquer pessoa, não importava a sua condição, a sua posição. E Paulo, que foi um exemplo de transformação também,
Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, ele escreveu: é sem dúvida grande o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo e recebido acima na glória. Está falando de Jesus. Então, analisando, a gente tem que a piedade é desconhecida para nós, né? A gente vai penetrando nesse sentimento lentamente, porque a gente é imperfeito, a gente está aprendendo a amar. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente vê a sua grandeza, a gente está começando a conhecer Jesus, a gente começa a entender a amplitude desse amor, né? Porque o amor para a gente é muito restrito, e para Jesus ele era amplo. E para ser amigo de Jesus é preciso amar. No livro Pão Nosso, de Emmanuel, ele fala o quanto Jesus desceu para poder nos elevar e desceu sem perder sua altura moral. E a gente não tem ainda a exata noção do significado da vinda de Jesus para conosco. Como Paulo falou na epístola sobre piedade, ainda não compreendemos realmente por quê e nem compreendemos o gesto de Jesus a vir conosco. Quanto amor, quanta bondade, caridade, quanta piedade. Doação total, abnegação total, a entrega, sentir a dor pelo outro. E isso tudo ainda é um mistério para nós. A caridade, ela nasce com um sentimento de piedade. E aí, mais importante, que ela está aliada à sensação de compromisso e respeito com o outro, sem impor condições, como o samaritano da parábola. Todo ser humano ele tem um desejo de ser feliz e superar o sofrimento, né, os sofrimentos. E o reconhecimento dessa igualdade nos leva ao sentimento de piedade, independente de encararmos o outro como amigo ou inimigo. Um convite à piedade, auxiliemos aos nossos irmãos, oferecendo força, segurança, afeto, apoio, coragem, resignação e irrestrita confiança em Deus. O livro Mais Perto de Emmanuel, capítulo 25, diz que a piedade é a água da vida. Ou seja, assim como a água preciosa e necessária ao progresso e à vida humana, né, e à segurança do mundo, a piedade também no campo espiritual das nossas relações é a mesma coisa de um com os outros, né? Nós precisamos da piedade. Sem a piedade das mães, né, que morrem renunciando a si mesmas, a gente não conheceria o conforto do lar. Sem a piedade dos que ensinam, humilhando tanta vez a si mesmos, né, a ignorância seria invencível. E sem a piedade do amor fraterno, que perdoa sem condições o ódio entre as criaturas, seria igual ao veneno, né, volante e destruidor. Tem um quadro de Michelangelo que chama Pietà. Um quadro não, uma escultura, chama Pietà. Na Basílica de São Pedro, né, no Vaticano. E ela retrata a piedade com Maria segurando Jesus retirado da cruz. Acho que muitos já viram. Culturalmente é a mãe que intercede junto ao Pai, né, o Eterno, bem representa a figura da piedade. A piedade, ela não é pena, não é sentir pena. Sentir pena é se remoer internamente, tá? Ela é ativa, ela é irmã da caridade. Ela faz calar a lógica do olho por olho, dente por dente. Lembra que a lei do amor e que o Pai é bondoso. Está aí a lei do amor. A piedade nos move a pensar em nossos irmãos quando estão em sofrimento. E a piedade, ela detém a nossa mão quando a gente quer machucar o irmão que feriu, né? Ela está além da lógica e da razão. Ela fala no coração. E tem uma história que eu já contei algumas vezes, e eu gosto de contar, que é sobre essa questão de piedade, de compaixão, de misericórdia, que é a história da Segunda Guerra, um período de muita luta. E
Foi em 20 de dezembro de 1943 que a guerra estava acontecendo na Europa e tinha um avião que o nome do avião era o Velho Bar. Né? Os pilotos davam vários nomes às suas aeronaves. Ele chamava-se o Velho Bar, né? Como se fosse um ponto de encontro dos companheiros daquela aeronave. E ele decolou da Inglaterra com a missão de bombardear uma fábrica de aviões na Alemanha. Né? E no comando da aeronave estava um tenente chamado Charlie Brown. Né? E esse avião ele passou pela barreira de artilharia antiaérea da alemã, que era muito eficiente. Né? E o que acontecia? Que como os alemães combatiam esses ataques? Eles tinham uma barreira antiaérea e na volta, aqueles que por acaso conseguissem voltar, eles eram perseguidos pelos aviões de caça da Força Aérea Alemã. E ele cumpriu a missão dele, né, como soldado, fez o bombardeio sobre a cidade e voltava. Mas ela foi danificada severamente pelas baterias antiaéreas, né? E ele continuava voando. Né? Alguns tripulantes morreram, né? A maioria ficou ferida, eram 10 tripulantes, um morreu, 6 ficaram feridos, quer dizer, mais da metade já estava ferida. O nariz do avião sofreu dano, tá? Tinha problema nos motores, né? Ele estava capengando, né? E tentava voltar. Ele ganhou altura e começou a voar sem destino, né? Porque o comandante também estava meio ferido, né? E o comandante praticamente já sabia que aquela condição, ele sabia que provavelmente seria abatido por um caça, né? Já tinha passado a barreira, mas os caças iam surgir a qualquer momento do seu caminho. E ele queria tentar manter o controle da aeronave, né? Para ver até onde ele chegava. E ele foi detectado, né, no campo de aviação da alemão. Estava um outro tenente chamado Franz Steigler, né, que era um veterano. Ele surgiu para interceptar, né, aquele bombardeio. Só que quando ele chegou, ele ficou surpreso, porque ele não teve nenhuma reação de volta. Os pilotos, os artilheiros do caça americano não reagiram, eles estavam todos machucados. Né? E ele reparou que aquele avião estava realmente muito danificado, né? Buraco por toda parte, saindo fumaça do motor, etc e tal. E todo mundo no bombardeio falou: bom, agora chegou a hora, né? Inclusive o piloto. E o alemão, ele percebeu tudo aquilo e saiu da posição de tiro da cauda e ficou ao lado do bombardeiro, onde ele pudesse ser visto pelo piloto, né? Ele conseguia enxergar o que acontecia lá dentro, né? E eles lá dentro esperando o tiro de misericórdia, né? Ele foi tão próximo do bombardeiro que ele conseguia visualizar o rosto dos seus tripulantes, né? Ele pensou, né, nos filhos dele, né, nos filhos dele e das esposas, dos filhos daqueles homens que estavam no avião, né? Ele se colocou no lugar de cada um, percebeu que quanta dor podia, né, sentir aquelas pessoas e as famílias, né? E ele pensou consigo mesmo: quem disse que a guerra precisava ser tão desumana, né? E por esse sentimento, né, essa compaixão, a piedade, né, que só os seres evoluídos possuem, né, ele acenou para o tenente Brown, né, piloto do bombardeiro, tentando mostrar o rumo para ele da Suécia, né, que era um país neutro, né, onde eles podiam pousar. Eles seriam presos, mas poderiam pousar em segurança, né? Então ele mostrou o rumo da Suécia, né? Mas a confusão era grande, o tenente americano não entendia, né, que ele queria dizer, né? E o que ele fez? Franz Steigler fez uma mudança, indicou uma mudança de rota, 180 graus, tá? E escoltou esse bombardeio
a bombardeiro até o Mar do Norte, né, para longe das linhas alemãs. E ele ficou ao seu lado o tempo todo, porque estando ao seu lado a artilharia alemã não atiraria, né, não atingiria, não tentaria derrubar o avião, e os companheiros dele de caça também não iam tentar eles derrubarem o avião, né? Ele manteve aquilo como se fosse uma presa dele para ele derrubar no mar, né? E a hora que ele viu que o avião, o bombardeiro, estava em segurança, não havia possibilidade de uma outra perseguição, ele fez um gesto de boa sorte para eles e voltou para sua base. Na sua base ele disse que ele abateu o avião no mar, né, para evitar um dano em terra, na população que ainda se encontrava por ali. E o tenente, o Charlie Brown, ele voltou para a Inglaterra, conseguiu chegar à Inglaterra com segurança, né? E na Inglaterra, com o pessoal de terra, ele foi orientado a não comentar o que tinha acontecido, né? Ele contou o que aconteceu, lógico, aos seus superiores, mas foi dito a ele que eles ocultassem aquele fato, porque senão eles podiam prejudicar aquele alemão, aquela história podia vazar e o cara lá na Alemanha poderia sofrer alguma coisa, né? E assim foi, né? Acabou-se a guerra, cada um seguiu o seu caminho. Em 1987, né, mais de 40 anos, esse tenente americano, ele estava num evento que eles fazem, né, e ele comentou esse assunto, ele relembrou esse assunto, que ele tinha um amigo alemão na guerra, né, e ele, relembrando aquele fato, ele resolveu então publicar, né, publicar numa revista de aviação, né, que era internacional. Ele falava aqui: procura o homem que salvou minha vida em 20 de dezembro de 43, né? E passado um tempo ele recebeu uma carta, um telefonema do Canadá, né? Do outro lado da linha tinha um homem que falava inglês, mas com forte sotaque alemão, né? Que disse a ele: chegou bem em casa, né? E era Franz Stigler, né? Que ele se mudou depois da guerra, foi morar no Canadá, né? E aí ele pergunta o Brown pergunta para ele: sim, eu cheguei, e você, né? E aí eles começaram a se relacionar, né? E eles começaram a conversar, se encontraram, né? Que o Brown tinha muito interesse em encontrar aquela pessoa que havia tido a compaixão com ele, né? Tinha tido piedade dele e da tripulação dele. E eles firmaram uma amizade, né? Porque estavam perto também, né? Um nos Estados Unidos e no Canadá, eles conseguiram se encontrar, né? E se encontravam todo ano. Mas quando a primeira vez que se encontraram, o Brown perguntou para ele: por que você não derrubou meu avião, né? E Stigler explicou que ele já tinha ele na mira, né? Mas ele viu que o avião estava bem prejudicado e sem defesa, e com a tripulação sem reagir. Ele falou: não tive coragem para bater você, né? E aqueles bravos homens voei ao seu lado enquanto vocês tentavam voltar para casa, né? E eu tinha que deixá-lo fazer. Atirar em vocês seria o mesmo que atirar num homem de paraquedas. Não há honra em fazer uma guerra desigual e nem mérito em abater um inimigo sem condições de se defender. Não há glórias na covardia. Tá? Em 2008 eles foram para o céu, né? Foram voar. E com 6 meses de diferença, né? Cada um no seu tempo. Franz Stigler tinha 92 e Charlie Brown tinha 87. Então é uma bonita história sobre a compaixão, a misericórdia e a piedade. Tá bom? Era para esse domingo. Fique com Deus e até a próxima semana. Um abraço.